Neste momento, estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical, onde eu, como membro da Azeredo, Ministério Belém, Azeredo, tenho a oportunidade de hoje ministrar essa aula, a lição 7 da nossa revistinha, que é a Igreja Eleita. A Igreja Eleita. E vamos estar hoje passando um pouquinho do que aprendemos com esse ensinamento. Espero poder atender a necessidade para... Agradeço ao pastor Renato Melo, nosso dirigente local, por me dar essa oportunidade de ministrar essa aula. Lição 7. Vamos falar: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Antes de nós iniciarmos essa lição, gostaria de fazer uma oração com os irmãos para dar início a essa aula. Querido Deus Todo-Poderoso, nesse momento precioso em que aqui está a aula, esse ensinamento, que o Senhor possa nos dar a unção para que essa aula seja uma aula edificante para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso conhecimento. E que atenda cada vez mais a nossas curiosidade e necessidade de aprender a viver contigo, buscando o reino do céu. E nessa aula de hoje, em que vamos falar dessa reconciliação com Deus, uma reconciliação tão importante, tão necessária na nossa vida, que possamos aprender um pouco mais desse ensinamento. Eu te agradeço por essa oportunidade e glorifico o teu nome. Amém. Vamos então dar início a essa lição. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Essa lição, reconciliação. O que é reconciliar? O que significa a palavra reconciliar? Reconciliar é restaurar, restaurar uma amizade ou harmonia. É o mesmo que restaurar uma amizade, uma harmonia. Quando, por exemplo, os velhos amigos resolvem suas diferenças e restauram o relacionamento depois de um conflito, a reconciliação, esse reatamento dessa amizade de novo, dessa aproximação entre os dois amigos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, a palavra fala assim, conforme Paulo declara. Ele fala: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Amém? Um ensinamento maravilhoso
nós. A Bíblia diz que Cristo nos reconciliou, né, com Deus. O fato, o fato de que precisavam de reconciliação significa que nosso relacionamento com Deus estava quebrado. Não estava bem. Nosso relacionamento com Deus estava um pouco estranho. Né? E se Deus é santo, a culpa de quem que era? Era nossa. O nosso pecado nos separou de Deus. Romanos 5,10 fala isso, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Quando Cristo morreu na cruz, ele satisfez o julgamento de Deus e tornou possível a paz entre os inimigos de Deus com Ele. Nossa reconciliação com Deus, então, necessita de sua graça e o perdão de nosso pecado. É o que necessita, a sua graça e o perdão de nosso pecado. E sem esse perdão, nada é possível. João capítulo 15, versículo 1, já não chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidência, né, a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. Então, Jesus já considerava os seus discípulos como amigos, já não eram mais escravos, já não eram mais servos. Então, esse sacrifício que Jesus, ele mudou o nosso relacionamento de amizade para com Deus. Foi através da sua morte. Éramos inimigos de Deus, mas agora somos amigos, somos seus amigos. Estavam em um estado de condenação por causa do nosso pecado, mas agora somos perdoados. Está em uma situação de guerra, né, com Deus, mas agora temos paz que ultrapassa todo o entendimento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo fala: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos dar continuidade nessa lição. Nós temos 3 tópicos que nós vamos falar brevemente a respeito dessa lição. O primeiro tópico fala Cristo desfez a amizade entre os homens. O segundo tópico fala pela paz, Cristo fez um novo homem. E no terceiro tópico, pela cruz, reconciliado com Deus num corpo. Nesse primeiro tópico, brevemente, né? A parede de separação entre o homem, a derrubada da parede de separação, o conceito da lei dos mandamentos e a revogação da lei do mandamento. Vamos falar rapidamente a respeito dessa a inimizade, né, que foi desfeita entre os homens. Então, essa primeiro tópico da parede de separação dos homens trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. Aqui fala onde havia um extremismo judaico, né? Inclusive, Paulo foi até acusado por causa disso, como está aqui na nossa lição, por permitir que grego ultrapassasse essa barreira. Em Efésios, no capítulo 2, está escrito: porque Cristo é a nossa paz e Ele uniu os judeus e gentios em um só povo para derrubar o muro de inimizade que nos separava. Pela morte sacrificial, né, por nosso pecado pela cruz, Cristo nos reconciliou com Deus e com os outros.
Mas, apesar de os judeus, gentios, eles estarem, né, reconciliados com Cristo, apesar disso, havia algo que os separava. Tinha algo que separava esse povo. E o que era isso? Era o muro da inimizade, a parede da separação, que simbolizava que os gentios estavam alienados, também Israel. Israel também estava alienado, apesar de salvo pela cruz. Não era um muro ou uma parede física, mas é uma barreira invisível que existia entre eles, criada pela lei de Moisés. Um mandamento na forma de ordenanças. Isso separou o povo de Israel de todos os demais povos. Como ilustração desse fato, usa-se como exemplo a parede que existia no templo, né, judaico, e que restringia o acesso de quem não fosse judeu, limitando a permanência, né, dessas pessoas ao ato dos gentios. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele escreveu que essa parede, né, que nessa parede havia a seguinte inscrição em grego e latim, nessa parede: nenhum estrangeiro pode adentrar a barreira que circunda o santuário e a parte interna. Quem for apanhado fazendo isso será culpado de sua própria morte que seguirá. Em Atos, capítulo 21, né, no versículo 28 e 29, diz assim, gritando: homens de Israel, ajudem-nos. Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a obedecerem a lei judaica. Fala contra o templo e até profana esse santo lugar. Gentios para dentro dele, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade, com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Então, essa palavra, ela retratava o exclusivismo religioso do judaísmo. Cristo, porém, veio para desfazer tal inimizade e exclusividade dentro desse povo. E como foi isso aí? Vamos agora para o tópico 2, subtópico 2, que fala da derrubada da parede da separação. A parede de separação que estava no meio, né? Cristo, através da sua morte, destruiu essa parede que separava judeus de gentios, estabelecendo a paz entre os dois grupos. Apesar da parede que cercava o templo e ainda excluía os gentios das áreas acessíveis somente aos judeus, Paulo referiu-se a essa parede como um símbolo de separação social, religiosa e espiritual, que mantinha os judeus e gentios separados. Paulo escreveu a epístola aos Efésios espiritualmente. Ele já havia sido essa parede era destruída, né? Já havia sido destruída quando Jesus morreu na cruz. Mas do que estabelecer a paz, Cristo ele reconciliou a ambos com Deus. Aqueles que criam nele tornar-se-iam o único povo, que é a igreja. O único povo que é a igreja. Em Cristo, Deus não só estava reconciliando o mundo consigo, mas também
também enviando os seus embaixadores, né, ao mundo para rogar aos homens que reconciliassem com ele. Paulo diz que sem Cristo os gentios estavam distantes, mas agora por estar em Cristo se aproximaram. É importante frisar essa aproximação. Como assim? Em frisar que essa aproximação ela não se deu pelos ensinos de Cristo, mas foi pelo sangue vertido no Calvário. É por causa disso e do seu ministério como um sumo sacerdote. Os crentes podem se colocar sem temor na presença de Deus. Por causa disso, pelo sangue vertido na cruz, não somente pelos ensinos de Deus. Esse direito foi concedido aos crentes na morte sacrificial de Cristo. Romanos 5,2, capítulo 5, que foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Amém? E vamos agora falar no tópico 3, sobre o tópico 3, que fala do conceito da lei de mandamento. Essa lei de mandamento, que é a compreensão desse conceito, repousa na visão da tripartida da lei mosaica, da lei mosaica. Que a tripartida é a moral, a cerimonial e a civil. Esses ritos, né, identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com o gentio. Esse conceito, a causa da inimizade que existia entre os judeus, né, essa inimizade que existia entre os judeus e gentios, e também entre o homem e Deus, era a lei do mandamento. O mandamento que consistia em ordenança. Essa lei consistia em ordenança. A lei de Moisés era um simples código legal. Porém, consistia de dogmas ou decretos que cobriam quase toda a área da vida. A lei em si era santa, justa, boa. Porque quem deu a lei foi Deus. Deus que deu essa lei para Moisés lá no Monte Sinai. Porém, a natureza pecaminosa se serviu dela para expressar o revolta e ódio. Essa lei serviu também para alguns, para os gentios. Em Romanos, capítulo 7, versículo 12, fala isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. E santos, justos e bons são seus mandamentos. Como a lei colocava Israel num pedestal, né, essa lei que veio de Deus para os judeus, para os hebreus, e colocava Israel num pedestal, dignificando como um povo escolhido de Deus, muito dentre os judeus se tornaram-se arrogantes e desprezaram os gentios, por causa dessa lei era para eles a exclusividade, né? Paulo esclarece, então, o que foi abolido por Jesus. O que foi abolido por Jesus? A lei dos mandamentos, expressos em ordenança. Os judeus criam que só era bom o homem que observava a lei. Só era bom o homem que observava a lei. Era isso que os judeus eles criam. Os homens que observavam a lei judia, então esse era bom. Só dessa maneira podia podia obter amizade e a comunhão com Deus. Era assim que os judeus pensavam. Essa lei consistia em milhares e milhares de regras, prescrições, mandamentos, decretos. Essa lei era completa. Por exemplo, em Deuteronômio, temos que as mãos tinham que ser lavadas.
de uma maneira determinada. Igualmente, os pratos, algumas coisas que a lei ordenava. Há páginas e páginas sobre o que se deve fazer e que não se deve fazer no dia de sábado. Determinados tipos de sacrifícios deviam ser oferecidos com relação a determinadas circunstâncias da vida. O que está em vista aqui, nessa conselho de mandamento, é uma religião baseada em todo tipo de regra. Em todo tipo de regra estava baseada essa religião. Prescrições, rituais sagrados, né? Costumes, práticas, sacrifícios, dias religiosos do mandamento naquela época os judeus se utilizavam. Jesus veio e terminou com o legalismo, com o princípio da religião. Na cruz do Calvário, Jesus aboliu a lei da inimizade. Hebreus 7 diz assim: desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado. De que modo Cristo removeu essa lei? De que modo? Em primeiro lugar, ele morreu para sofrer a penalidade da lei transgredida. Assim, ele satisfez perfeitamente as justas exigências. Agora, a lei nada tem para apontar contra os que estavam em Cristo. Nada. Jesus veio e acabou com isso. E vamos agora para o tópico 4, que fala da revogação da lei do mandamento. Né? Revogação. O que é revogação? Revogação é anulação ou a cessação. É uma cessação, cessa, revoga, anula. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e os gentios se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia em ordenança. Não vim para revogar, mas cumprir a lei. Mateus 5,17. Jesus, ele pôs fim à religião legalista. Em seu lugar pôs o amor de Deus. Ele pôs o amor a Deus e aos homens. Explicar aos homens que não podem merecer a aprovação de Deus observando uma lei cerimonial. Que devem aceitar o amor, o perdão e a comunhão que Deus lhe oferece por pura misericórdia. Cristo aboliu as leis, né? As festas, os sacrifícios, as cerimônias que separavam especificamente os judeus dos gentios através da sua morte. A lei moral de Deus não foi abolida, como dizer assim, ela não foi abolida, mas incluída na nova aliança. Não obstante, porque ela reflete a sua própria natureza. Conforme Mateus 5,17, a penalidade foi paga completamente em favor deles. Os crentes não estão mais sob a lei, mas debaixo da graça. Isso não significa que pode viver a seu bel prazer. Não é isso. Mas que servem a lei de Cristo e devem fazer o que lhe agrada. Alguém pode até indagar, né? Como o apóstolo Paulo pode declarar que Cristo não é a lei. Quando o próprio Cristo, no Sermão do Monte, declarou especificamente que não tinha vindo para abolir a lei, mas para cumpri-la. Alguém pode indagar isso aí. Porém, no Sermão do Monte,
Jesus ele estava referindo à lei moral, ao decálogo. Jesus ele não aboliu a lei moral como um padrão de comportamento, porque a lei moral, a lei, né, a lei são regras, são normas para doutrinar um padrão de comportamento. Mas Jesus a aboliu como um meio de salvação. Por isso que Paulo falou. Jesus aboliu como um meio de salvação a lei moral. Jesus eliminou toda essa dimensão da lei cerimonial. E ele o fez em seu corpo, através da sua morte física na cruz. Ele cumpriu todo o sistema cerimonial do Antigo Testamento. Jesus obedeceu perfeitamente à lei. Ele obedeceu à lei em sua vida e em sua morte, suportando as consequências de nossa desobediência. Suportou essa consequência da desobediência do homem. Amém? Então nós fechamos aqui nesse primeiro parte que Cristo desfez essa inimizade entre os homens. Vamos entrar agora no segundo tópico que fala pela paz, Cristo fez um novo homem. E nesse tópico pela paz, Cristo fez um novo homem, nós temos três subtópicos. O conceito bíblico de paz, Cristo é o motivo de nossa paz, a nova humanidade formada pela paz. Vamos falar sobre essa paz agora. Esse conceito de paz, no primeiro subtópico, paz é a descrição de boas relações, do fim de conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Sua morte, a palavra paz, vem do hebraico shalom, falando do conceito bíblico de paz. Ele vem do hebraico shalom, que tornou a saudação de Jesus aos discípulos, depois da sua ressurreição. Como está lá em João, capítulo 20, no versículo 19 até o 26. Em nível de individual, essa paz, de ser essa paz, como que fala assim, desconhecida daqueles que estão longe de Deus, assegura a serenidade diante de grandes dificuldades. Dissolve o temor, né? E reina nos corações do povo de Deus para manter a harmonia. A maior realidade dessa paz, será vista no reino messiânico. Provavelmente essa palavra hebraica mais conhecida no mundo é a língua em que se escreveu, né, quase todo o Antigo Testamento. Né? A ideia israelita de Shalom, né, é diferente da ideia que se disseminou posteriormente entre os povos, principalmente entre os gregos, cuja cultura foi determinante para a formação do pensamento ocidental. Os gregos tinham grande influência em formação do pensamento. Para os gregos, a paz era chamada de eirene. Paz no idioma grego é eirene, né? E sendo gerada como um estado de ausência de conflito. Eirene, um estado de ausência de conflito para os gregos. Entre os judeus, principalmente em Israel, shalom é usada como cumprimento usual. É um cumprimento usual que é usado. Shalom é usado como um cumprimento usual. Embora ela seja uma palavra como é que fala de significado, é um cumprimento como qualquer outro. Olá, a Deus e outros tanto.
entre os povos e costume, shalom. Mas se essa palavra for tomada pelo seu significado, ela expressa o melhor desejo que se pode ter em relação a uma pessoa. Estima-se a paz, a harmonia, o melhor que se pode desejar a alguém. A ideia de paz como perfeito, né? Como completo, como somente veio depois de uma tradução da Escritura para o grego, né? Lá na Septuaginta, quando houve essa tradução, né? E quando então a Irene passou a ser, a Irene começou a dar a ideia de Shalom, na versão do Antigo Testamento. Jesus, ao falar da paz, ele faz uma distinção. Ele faz uma distinção entre esses dois conceitos. Nas suas últimas instruções do discípulo, afirmou que ele deixava a paz, a sua paz, que não era a paz do mundo. A paz do mundo, conforme entendemos, nos ensinos do Senhor, era uma paz precária, insegura e sujeita a temores. Constante, porque era apenas a ausência de conflito. Uma ausência que não era garantida por coisa alguma. A paz de Cristo é Shalom, ou seja, sentimento de comunhão, de estar completo com a habitação divina em nosso espírito. Isso é paz do espírito e é somente obtida se alcançar a salvação em Cristo Jesus. Esta é a paz escrita nas Escrituras, vivida pelos crentes e que emana das atitudes do salvo. E a paz como uma virtude do fruto do Espírito. Vamos falar agora do segundo subtópico, que é Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo não é apenas o autor da paz, literalmente é a nossa paz. Efésios capítulo 2, né, e 14, porque Ele é a nossa paz. Esse versículo está dizendo que Cristo é a nossa paz. Ou seja, literalmente, a nossa paz. Quando um judeu crê no Senhor Jesus, ele perde a sua identidade nacional. Daí em diante, passa a estar em Cristo. Passa a estar em Cristo e o mesmo sucede quando uma pessoa judia recebe o Salvador. A partir desse momento, ele está em Cristo. Em outra palavra, tanto judeus como gentios, crentes, antes separados pela inimizade, agora se aproximam, uma vez que Deus fez de ambos um em Cristo. Se estão unidos com Cristo, então são unidos um com os outros, né? Chamamos isso de comunhão espiritual. É uma comunhão espiritual entre gentios e crentes. Se há comunhão espiritual, então há comunhão com Deus. Está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 20, diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Cristo estabeleceu essa lei, essa paz, pois ele é a nossa paz. Ele proclamou a paz. Ele fez a paz. Né? Quando ele proclamou a paz? Quando
Quando é que Jesus Cristo proclamou essa paz? Em primeiro lugar, aconteceu na sua ressurreição, quando ele ressuscitou. A palavra paz, ela foi a primeira que Jesus, né, falou aos discípulos depois da ressurreição. Em segundo lugar, aconteceu quando capacitou os discípulos com o Espírito Santo, capacitou os discípulos com o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, os quais anunciaram o Evangelho da paz. As boas novas da paz foram apresentadas a vós, outros que estavais longe. Quem estava longe? Gentios. E ao que estavam perto. Quem estava perto? Né? Os judeus. Em cumprimento gracioso da promessa de Deus, né, que foi necessário. Amém? E na terceira subtópico desse segundo tópico, nós vamos falar da a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora uma nova humanidade, né, foi criada. Pois ela seria a nossa paz, o qual ambos os povos fez um. Efésios 2, capítulo 2, de 14. Como vimos acima, a barreira da inimizade, aquela barreira que existia de inimizade, ela foi desfeita por Cristo através da sua morte vicária. E a paz foi estabelecida entre os judeus e gentios. Mais do que estabelecer a paz, Cristo reconciliou essa união entre os povos em Deus, com Deus. Jesus, em Jesus Cristo, o que pode dizer? Judeus e gentios se tornaram um só povo. Em Jesus, esses gentios e judeus se tornaram um só povo. Que povo é esse? A igreja. Os judeus e gentios que estavam alienados, né, em inimizade uns com os outros, porém, uma vez que a lei, né, que dividia foi posta de lado, essa lei foi posta de lado, não que separasse eles, que dividia eles, que mantesse separado em duas partes. Nada mais fazia. A lei não era mais a divisão entre judeus e gentios. Cristo criou um novo homem. Fazendo a paz. Cristo segura como que a gente diz? Cristo segura com uma mão o povo judeus e com a outra os gentios. E os une. Com uma mão segura um povo gentil e do outro judeu e os une em si mesmo. Ele traz para junto dele uma nova humanidade que vem à existência e cresce somente por meio da união, dessa união pessoal com Cristo. Enquanto forem incrédulos, continuarão inimigos. Somente unindo-se a Cristo terão essa harmonia que o Senhor requer. Se não ter fé, vamos continuar separados, inimigos, brigando entre eles. Mas se unirem em Cristo, eles vão ter essa harmonia que o Senhor requer. De fato, Cristo elimina qualquer diferença entre os seres humanos. Qualquer diferença é eliminada. Nele há uma unidade plena e perfeita. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, fala: nisto não há judeu nem grego, não há
há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 18. Amém? Vamos agora para o tópico 3, que fala pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Dentro desse tópico falaremos do subtópico. Cristo se fez maldição por nós. Cristo fez maldição por nós. Reconciliado pela cruz de Cristo, reconciliado na cruz em um corpo. Primeiro subtópico, né? Cristo fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Gálatas 3,13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No Calvário, Jesus foi pendurado na cruz. Em Atos capítulo 5, versículo 30, a palavra diz: o Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, fala: ele mesmo carregou o nosso pecado em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por sua ferida fomos curados. A lei mosaica ensinava que quando um criminoso era pendurado numa árvore, esse era sinal de que dele estar debaixo da maldição de Deus. Em Deuteronômio capítulo 21, no versículo 22 a 23, a palavra diz assim: se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterre o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Olha como era a lei. Além de morrer pendurado no madeiro, não podia ficar ali para que seu sangue não caísse na terra, para não contaminar a terra. Então era necessário enterrá-lo rapidamente. A lei era: Cristo resgatou o ser humano morrendo em seu lugar, padecendo a terrível ira de Deus contra o pecado. A maldição de Deus caiu sobre ele como o substituto do ser humano. Não se tornou pecaminoso em si próprio, mas os pecados do ser humano foram lançados sobre ele. Sobre ele foram lançados os pecados humanos. Ao ser pendurado em madeiro, na cruz, o nosso Salvador levou a maldição do ser humano. Sim, levou a maldição do ser humano. Ficou pendurado entre os céus e a terra. Os céus e a terra. Olha só. Como se não fosse digno nem de um nem de outro. Mas se Jesus
não tivesse subido à cruz, certamente todos nós desceríamos ao inferno eternamente. Com certeza. Romano 3:23 fala, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Na cruz, a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Cristo. Caiu sobre Cristo. Todo o juízo e o pagamento do pecado. Tudo isso caiu sobre Cristo. O salário do pecado é a morte. Recaíram em Cristo, pois Ele criou para nós, para nos salvar da condenação. Como bem diz Hernandes Lopes em seus escritos, em seus cultos, ensinamento, Hernandes diz, ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Você compreende o grande amor demonstrado na cruz do Calvário? Compreende a grandiosidade do problema do pecado e a maravilha do amor de Deus? Você compreende isso? Tudo isso descobrimos ao olhar o personagem maravilhoso da cruz. Quem é esse personagem? Cristo. Jesus Cristo. Hoje, o que devemos fazer hoje? Aceitar o seu sacrifício. Aceitar o sacrifício na cruz e o seu convite de salvação. É isso que devemos fazer. Jesus morreu na cruz por nós, para isso. Mateus 11:28-30 fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o seu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendi de mim que sou humilde de coração, manso e humilde de coração, e encontreis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele se fez maldição por nós, morreu na cruz por nós, né? Para que nós tivéssemos essa possibilidade de salvação. Vamos agora falar sobre o segundo subtópico do terceiro tópico, reconciliado pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício pecado de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Reconciliação pela cruz de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 8 e 20, né, fala assim, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar com outros com ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliemos em Deus. Isso que está escrito na palavra, né? Nessa palavra maravilhosa, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 8 e 20. Inclusive, interessante que ele fala assim, né? Em tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo.
e nos encarregou, tá? De reconciliar outros com ele. Então, nós temos uma missão. Reconciliar outros através de Cristo com Deus. O Ministério da Reconciliação fala a respeito da realidade de que Deus deseja que pecadores se reconciliem com ele. Então fala, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Deus chama os crentes para proclamar o evangelho da reconciliação aos outros. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, a palavra fala assim, pois Cristo não me enviou para batizar, para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. A cruz de Cristo não pode perder o seu poder com palavra bonita, mas com pregação, com ensino e com a orientação que muitos precisam através da palavra, da Bíblia, a palavra. Isso precisamos ensinar. O reverendo Hernandes Lopes também, ele fala assim, não apenas gentios precisam ser reconciliados com os judeus, mas ambos, judeus e gentios precisam ser reconciliados com Deus. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora por que provocam Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem vós, nem vossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos na mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Está lá em Atos capítulo 15, versículos 9 a 11, conforme Hernandes Lopes fala em sua pregação. O mesmo Paulo ensina, lá em Romanos 3, 22, capítulo 3, versículo 22 e 23, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Todos pecaram em Cristo. Essa cruz de Cristo destruiu a inimizade do homem com Deus. A cruz de Cristo matou a inimizade que existia entre o homem e Deus. A cruz foi onde Deus puniu o nosso pecado. A cruz foi onde Deus satisfez a sua justiça. A cruz é onde nossos pecados foram condenados. Por intermédio da cruz, somos reconciliados com Deus. Pela cruz, Deus é justo. E ainda o nosso justificador. Não é Deus que se reconcilia com o homem, mas o homem que se reconcilia com Deus. Pois foi o pecado que criou a separação. Esse pecado que criou a separação é inimizade entre Deus e o homem. A iniciativa da reconciliação, entretanto, é de Deus. Parte dele é essa iniciativa. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, como já lemos, tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Paulo agora diz que por meio de Jesus, judeus e gentios têm acesso ao Pai
espírito, conforme está em Efésios, capítulo 2, versículo 18, que fala assim, porque por ele ambos têm acesso ao Pai. Em um Deus tem acesso ao Pai. Jesus é a forma mais perfeita de nos aproximar do Pai. Por meio dele há um caminho de aproximação. Por meio da fé Cristo, agora nós, a fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença do Pai, conforme Efésios 3,12. Ele é a porta, o caminho para o Pai. Por intermédio dele, os homens, embora pecadores, uma vez reconciliados, podem se aproximar com confiança no trono da graça, conforme Hebreus capítulo 4,16. Amém? Então nós temos essa possibilidade de nos reconciliar pela cruz. E fechando a nossa aula, vamos falar da reconciliação, reconciliado na cruz de corpo em Cristo. Da cruz em um corpo. Reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em nosso corpo. Em um corpo, quer dizer. A ênfase aqui recai sobre a inimizade, né? Essa inimizade existente na vertical. Isso é, entre o homem e Deus. Aquela inimizade que tinha entre o homem e Deus. E no versículo 14 destaque era a inimizade horizontal. Ou seja, entre judeus e gentios. Havia essa inimizade. A cruz de Cristo fez a paz entre o homem, o judeu e o gentio. Né? Deus removeu a causa da hostilidade, né, dando uma nova natureza aos nascidos de novo. Essa nova união. A cruz é a resposta de Deus para a discriminação. A discriminação racial, a segregação, ao antissemitismo, e a intolerância e a todas as demais formas de divisão entre o homem, entre os homens. Tendo reconciliado os judeus com os gentios, Cristo ainda reconciliou ambos com Deus. Paulo diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. No 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A palavra reconciliação, que vem lá do grego katalagê, é caracteristicamente uma palavra que expressa a ideia de unir duas partes, né, que estavam em conflito. Katalagê. Ela tem esse significado. No Novo Testamento ela é usada especialmente para descrever o restabelecimento das relações entre Deus e o homem. Embora fossem amargamente opostos entre si, os judeus e os gentios estavam unidos num aspecto. No aspecto, judeus e gentios estavam unidos. E que aspecto é esse? Eles estavam unidos na sua hostilidade contra Deus. Nisso eles estavam unidos, tanto gentios como judeus. A causa dessa hostilidade era o pecado. Por sua morte na cruz, o Senhor Jesus removeu a inimizade, né? E assim anulou a causa. Os que agora o recebem são considerados justos, perdoados, redimidos, resgatados e libertos no poder do pecado. A inimizade desaparece, agora há paz com Deus. O Senhor Jesus uniu em um só corpo os judeus, os gentios, né? Os judeus e os gentios crentes. Jesus uniu em um só corpo, formando a igreja e apresentando esse corpo a Deus. Uniu e apresentou a Deus, eliminando todos os vestígios do antagonismo entre eles. Deus poderia
ter nos tratado como tratou os anjos rebeldes. Ele podia ter nos tratado como tratou os anjos rebeldes. Eles foram conservados em prisões, conforme está em Judas, no capítulo 1, versículo 6 a 13, em permanente estado de perdição. Mas Deus providenciou para nós um caminho de volta para Ele. Cristo é esse caminho. Cristo é esse caminho que nós temos que fazer uso para voltar a Deus. A ter essa amizade e essa aproximação, essa reconciliação com Deus. Precisamos disso. De ter essa aproximação. E é só através de Jesus. Então, o que poder que aceite Jesus Cristo como seu único Salvador. É Ele que pode nos salvar e nos levar para o reino eterno. E eu termino minha lição hoje com esse ensinamento e espero que possa ter entrado no coração de cada um, né, esse ensinamento. Antes da reconciliação, tudo para nós é ruína. Tudo para nós é ruína antes da reconciliação. Com as bênçãos da reconciliação, agora é salvação. Antes era o pecado, agora é a justiça. Antes era a morte, agora é vida eterna. A reconciliação era a separação de Deus, agora é relacionamento com Deus. Antes da reconciliação era a desobediência, agora, com a bênção da reconciliação, é a obediência. Antes da reconciliação era a morte do corpo e da alma. Agora é um corpo incorruptível e vida eterna. Amém? Obrigado por esse momento que estivemos aqui presentes nessa aula. E mais uma vez agradeço ao pastor Renato por essa oportunidade de ministrar essa aula. Sei que passei um pouquinho do tempo, mas espero ter passado um pouquinho do que aprendi para o povo, para essas pessoas que estão do outro lado da câmera me ouvindo. Obrigado por essa oportunidade e agradeço a Deus, em primeiro lugar, por me conceder essa oportunidade de ministrar essa aula. Essa aula, a Assembleia de Deus Heredo estará colocando no seu YouTube, uma página de YouTube criada por ela, e eu também estarei colocando uma página que eu criei. Essa aula para quem quiser assistir posteriormente. E finalizo esse momento com uma oração em agradecimento a Deus. Querido Deus Todo-Poderoso, finalizo essa aula. Eu agradeço por essa oportunidade de ter ministrado e agradeço a Deus pela possibilidade de reconciliar contigo, meu Pai. Muito obrigado por essa bênção, por essa unção que o Senhor nos concede. Obrigado por essa providência que o Senhor nos dá desse retorno a Ti através de Cristo Jesus. Obrigado e que o Senhor continue no nosso caminho. Que o Senhor continue nos orientando, nos ensinando e que através do Espírito Santo possamos alcançar essa graça que nos é dada. Eu louvo e rogo o Teu nome, sempre, sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado.